Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou resolver mais 3 questões que eu encontrei super difíceis, talvez nem tanto, mas vamos resolver. Elas são questões de matemática e tem alguma coisa ali que foi difícil para mim. E aí, resolvendo, né, essa dificuldade, a gente pode ir para a prova com mais coragem, né? Mais possibilidades de romper a barreira da insolução e chegar à solução, né, com calma e consciência, né? Manter a consciência é importante, calma e, cara, é isso, né? Isso não. Vamos lá, vamos estudar, derreter um pouco aqui no estudo que é legal. Estudar é uma técnica de arte, né? Hum, então vamos lá, questão número 1. Vamos pegar essa daqui. Deixa eu ver. Então essa é de matemática, né? Para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada fosse sempre o dobro da distância do bombeiro ao foco B de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que 2 bombeiros podem ter entre eles é. Então essa eu sinto muito, mas eu não entendi. Me falta a habilidade de desenhar isso, de traduzir isso, né? Então vamos pedir ajuda aqui para a inteligência artificial, para ver aqui o que ela nos diz. É esse aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Entenda o problema. Temos 2 focos de incêndio A e B, separados por 30 metros. Espera aí, é isso? Deixa eu ver aqui. Para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro. Ah, então nossa, eu não tinha enxergado isso, cara. Na boa. Então aqui, ó. Os focos A e B de um incêndio, né? Incêndio. Então, cara, imagina só que tem um galpão aqui, e aqui tem um incêndiozão, e aqui tem um incêndiozinho. Esse incêndiozão é o incêndio A e esse aqui é o incêndio B. E daqui até aqui equivale a 30 metros. Os bombeiros de um quartel, um do outro,
Tá vendo? Por que não colocou ponto aqui? É isso que Os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A. Então, por exemplo, o bombeiro ele vai estar aqui, ó. Bombeiro. Foco A de temperatura mais elevada fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B. Tá. Então, um bombeiro aqui. Então, a distância desse bombeiro ao foco A tem que ser o dobro da, da distância do bombeiro B ao foco B. Né? Dobro da distância do bombeiro ao foco B de temperatura menos elevada. Então tá, a gente tem 30 metros aqui. E aí o que acontece, né? Beleza. O bombeiro, se ele... vamos ler lá. Vamos ler aqui no chat. A distância até A é igual a 2 vezes a distância até B. Essa condição descreve uma curva geométrica. O conjunto dos pontos P, tais que PA é igual a 2 vezes PB, é uma circunferência. E a pergunta é: qual é a maior distância possível entre dois bombeiros colocados sobre essa circunferência? A resposta: o maior comprimento dentro de uma circunferência é o seu diâmetro. Então basta achar o diâmetro dessa circunferência. Colocamos B na posição 0, colocamos A na posição 30. P, ponto onde um bombeiro está. Condição dada. P é onde o bombeiro está, A é 30, igual a 2 vezes 0 vezes B. Usando a fórmula padrão, lugar geométrico PA igual a KPB. Fórmula do centro do raio. Diâmetro. Resumo fácil. A condição PA é igual a 2PB. Forma uma circunferência. Não, aqui tá falando assim, ó. Distância de A é igual a 2 vezes a distância de B. Do bombeiro da distância de B. O maior espaço entre os dois bombeiros é o diâmetro. Mas eu não tô conseguindo ilustrar isso. Se quiser posso desenhar. Desenha. Para mim. Eu não tô conseguindo entender bem. Ó, 30 metros. Digamos que o bombeiro ele tá a 10 metros daqui do incêndio B. O bombeiro A ele vai estar, ele vai poder estar a 20 metros. Eu vou esperar aqui. Circunferência dos bombeiros. Raio igual a 20. Letra A. O foco mais quente
Letra B, o foco menos quente. 30 metros entre A e B. Que o desenho mostra. A linha horizontal representa os focos A e B separados por 30 metros. Aqui, ó. A circunferência representa todos os pontos onde um bombeiro pode ficar obedecendo. PA é igual a 2PB. PA é igual a 2PB. PB. Então isso aqui é igual a uma circunferência. Circunferência. Isso aqui eu sei. Dá para saber, né? Os dois bombeiros no ponto mais afastado possível ficam nas extremidades opostas do círculo P1 e P2. A distância entre eles é o diâmetro, isto é, 2 vezes 20, que é igual a 40. 15. Mas por que é 20, né? Eu não entendi. O raio é igual a 20. Diâmetro, raio. Raio é 2. Poxa, essa bugou. Não tô entendendo. Eu posso desenhar mais detalhado. Desenho mais detalhado. Eu não tô entendendo nada. Focos A e B, distância de 30 metros. Coloco B no 0 e A no 30, como no cálculo. Então tá, vamos de novo, né? Esse é o foco A e esse é o foco B. Aí B ele colocou assim, ó. Aqui é 0 e aqui é 30. Nesse caso a gente tem a distância de 30 metros. Beleza. Agora coloco a circunferência onde fica os bombeiros. Raio 20 metros, centro 10 metros, à esquerda de B. Ah, é porque assim, né? Beleza. Então, tá. Então, é assim. Para A é igual a 2B, no sentido da distância, né? E aí a gente tem o bombeiro, né? A gente vai colocar o bombeiro. O bombeiro A, ele tem que ficar 2 vezes mais afastado do que o bombeiro B, né? B de B. Então, se é 30, eu coloco o de A aqui, eu coloco ele em 20. Esse aqui, o bombeiro de A, eu coloco aqui, né? 20. Não, o bombeiro de B eu coloco aqui em 10. Esse é o bombeiro B. E esse é o bombeiro A, né? BB e BA. Vamos dizer o seguinte, né?
Agora coloco a circunferência onde ficam os bombeiros. Raio 20, centro 10, à esquerda de B. O centro é igual a C, que é igual a menos 10. Raio é igual a 20. Agora coloco a circunferência onde ficam os bombeiros. Raio 20 metros, centro 10 metros à esquerda. Então ele fez mais ou menos assim. Colocou os bombeiros. Aqui é o P2 e o P1. Mais ou menos. Hum, Extrema esquerda, menos 10, 20 metros. Como interpretar esse desenho? A circunferência está deslocada para a esquerda porque o bombeiro precisa ficar duas vezes mais longe de A do que B. Hum, A está aqui, duas vezes mais longe de A do que B. Então eu tenho que ficar para cá, né? Aqui. Esse raciocínio é um pouco complicado. Hum, hum, Temos que ir A e B aqui, né? Ah, cara, eu não consegui não. Nossa. Não, não consigo. Essa tá difícil. Vou tentar desenvolver aqui o raciocínio. Uma circunferência. Eu não entendi o negócio de circunferência. Tá, a gente tem uma circunferência. Digamos que nessa circunferência eu tenho aqui, ó. É, foco A.
E o foco B, né? Poxa, isso tá difícil. Não consegui fazer isso não. Tá complicado. Vamos tentar ler de novo. Vamos lá. Temos dois focos de incêndio A e B, separados por 30 metros. Tá, nós temos dois focos de incêndio separados por 30 metros. Beleza. Foco A, foco B, 30 metros. Vamos lá. Os bombeiros se posicionam de modo que a distância até A é igual a 2 vezes a distância até B. Então, os bombeiros vão estar aqui, ó. Vamos supor que aqui é 15, aqui seria aqui, né? Vamos supor que os bombeiros estão aqui, ó. Certo, ó. Bombeiros. Ou seja, a distância pro A aqui, ó, é 2 vezes a distância para esse B aqui, ó. X. Então, essa é a distância para B e a distância para A, que eles estão aqui, né? Digamos. Tá. Cada bombeiro deve ficar em algum ponto no plano, onde sua distância para A é o dobro da distância B. Ah, tá. Então eles têm que ficar em algum ponto. Cada bombeiro deve ficar em algum ponto do plano onde sua distância para A é o dobro da distância para B. Essa condição descreve uma curva geométrica. Quando fala assim, então, ó, quando falarem com você, cada bombeiro deve ficar em algum ponto do plano onde sua distância. Vamos ver aqui na questão. De modo que a distância de um bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro do foco B. Sempre de temperatura menos elevada. Nessa condição, a maior distância em metro que os dois bombeiros poderiam ter entre eles é. Voltando aqui, ó. Então aqui é 20 metros, né? Espera aí. E nesse sentido a gente tem 20 metros daqui. Se eu pegar esse 20 e jogar para cá, ó, né? Deixa eu ver aqui. A gente vai ter, por exemplo, como se ele pudesse ficar 20 metros para cá. Assim como ele tem 20 metros para ficar aqui,
Ele tem 20 metros para ficar aqui. Então, 20. Mais 20, 40. 10. Ó, 20 metros do 2x. Não, mas se ele for para cá, ele vai ficar 4x. Não, aqui. Aqui é 2x também. Aqui é x. Foco B. Nossa. Cada bombeiro deve ficar em algum ponto do plano onde sua distância para A é o dobro da distância para B. Essa condição descreve uma curva geométrica, o conjunto dos pontos tais que PA é igual a 2 vezes PB é uma circunferência. E a pergunta é: qual é a maior distância possível entre dois bombeiros colocados sobre essa circunferência? Resposta: o maior comprimento dentro de uma circunferência é o seu diâmetro. Então basta achar o diâmetro dessa circunferência. A gente está procurando o diâmetro. Montando o problema. Coloque os pontos A e B em uma linha. Colocamos B na posição 0 e colocamos A na posição 30. É isso que a gente fez. P é o ponto onde o bombeiro está. Então aqui é o ponto onde o bombeiro está. Aqui, né? P. Condição dada: PA é igual a 2PB. Usando a fórmula padrão, lugar geométrico, PA é igual a K vezes PB. Quando K é diferente de 1, o lugar geométrico é uma circunferência. A fórmula do centro e raio é... Vamos ver o que é o centro da circunferência. A menos K ao quadrado P sobre 1 menos K ao quadrado. K ao quadrado. Então eu vou substituir 30 menos 2 menos 4 vezes 0. 0 sobre 1 menos 4. Isso aqui vai dar 10. Então o centro é 10. O centro da circunferência. E aí, então, se o centro é 10, ó, 10. A gente tem o mais 10, o 20 e o 0, né?
Então, o centro é -10. E o raio é 20. O centro é -10 e o raio é 20. Então, -10. Aqui a gente tem o 10 e o 0. E aqui a gente tem o 10 e o 20. O raio é 20. Raio é igual a... Pra mim é muito difícil isso aqui. R ao quadrado... Não. K sobre 1 menos K ao quadrado. Cara, esse aqui... Porra, eu não sei esse aqui, cara. Vou abandonar esse aqui. Oh, é coisa difícil, cara. P1, P2. Oh, essa eu desisto, cara. Não vou conseguir fazer isso aqui, não. Essa... Essa tá atropelada. Desenho para mim. Maior distância, 40 metros. Nossa, essa é muito difícil. Deixa eu passar para outra aqui. Depois eu vou assistir algum vídeo dela para tentar entender. Fechar ela aqui. Nossa, essa questão não tenho base para poder pensar nela, não. Vamos para a próxima, então. Tomara que não caia uma questão assim. Achei muito difícil. Essa aqui. Os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizaram 4 avaliações por semestre, com os pesos de 20, 10, 30 e 40. Então, um semestre é igual a 4 avaliações, com os pesos de 20, 10, 30 e 40. É o peso, né? No final do semestre, precisa obter uma média nas 4 avaliações de no mínimo 60 pontos para serem aprovados. Essas 4 avaliações precisam dar uma média de 60 pontos. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações: 46, 60 e 50. Então a gente tem 46, 60 e 50. E X, né? Respectivamente. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na quarta avaliação para ser aprovado é... Qual que é o mínimo que ele precisa? Vamos ver aqui o que eu... Ó. Problema, 4 provas com pesos. Então esse para mim o negócio é interpretar o que é pesos, né? O aluno precisa ter média ponderada de maior ou igual a 60. Pontuação já obtida, nota que queremos. A gente quer saber o mínimo que ele precisa para tirar 60. Montando a média ponderada, a gente tem 0,20 vezes 46. Então isso aqui eu sei fazer. Espera aí. Então é isso, ó.
46 vezes 0,2. 60, aqui ó, você pega o 20% e multiplica o peso, multiplica pela avaliação, né? 60 vezes 0,1 e 30 vezes 30% vezes 0,50 vezes 0,3. A gente vai achar 9,2, 6, 15. Essas são as notas que ele tem até agora. Vai dar aqui 15, 21, 31,2. Certo? Não, 30,2. Ai, 30,2, exato. Agora substituímos 30,2 mais 0,40x tem que ser maior ou igual a 60. 30,2 mais x vezes 0,4 tem que ser igual a... tem que ser maior ou igual a 60. Então a gente vai pegar aqui, ó, x vezes 0,4 tem que ser maior ou igual a... A gente pode passar isso aqui para cá. Aí vai ficar 29,8. X é igual a 29,8 dividido por 0,4. É a mesma coisa que 298 dividido por 4. É isso. Vamos lá, vai dar 29 por 4 dá 5 vezes 4, 24, 28. Desce 1, 18 por 4, 4. Desce o 2, né? 74,5. É 74,5. Deixa eu ver aqui, ó. Letra C. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na quarta avaliação para ser aprovado é 74,5. A primeira vez eu fiz, deu quase certo. A única coisa que eu errei foi esquecer de fazer a ponderação. Essa ponderação a mente ponderada. Agora eu vou lembrar. Então, beleza. Essa aqui passou. Vamos ver essa daqui. Ó, um automóvel apresenta um desempenho médio de 16 km por litro. Então, a média do desempenho do automóvel é 16 km que ele anda por 1 litro de gasolina. Um engenheiro desenvolveu um novo motor a combustão que economiza em relação ao consumo do motor anterior, 0,1 litro de combustível a cada 20 km percorrido.
Então a gente tem um novo motor que para cada 20 quilômetros você tem consumo de 0,1 tem 0,1 litro a menos. Tá, então vamos ver. 16 quilômetros por litro. Então, para 20 quilômetros, você usa quanto, né? X, né? X é 20. X é igual a 20 dividido por 16. É isso. Esse 4, 40, vai dar 32, desce 8, 5, 0. 1,25 litros. Então X é igual a 1,25 litros. Então, o novo motor, quando ele for usar 1,25 litros, o novo motor ele vai gastar 0,1 litro a menos. 0,1 litro é 100 ml, né? Se a gente tem 125 ml, vamos ver aqui. O carro antigo fazia 16 km por litro, ou seja, para andar 20 km ele gasta 1,25 litros. O novo motor economiza 0,1 litro a cada 20 km. Então, o novo consumo para 20 km será 1,15 litros. Tá certo. Tem 1,25 menos 0,10, né, 100 ml. Agora você vai utilizar 1,15 litros para andar 20 quilômetros. Então, se você tem 1,15 para 20, para 16 você tem X. Né? Vamos lá, 16 vezes 1,15 é 18,40. Então você tem 18,40 é igual a 20x. X é igual a 18,40 dividido por 20. Isso dá 0,184.
Dá 9 aqui. Desce o 4. Ah, 0,92. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Quantos quilômetros o carro faz? Então vamos lá. Se, se 1,15 fazem o carro andar 20 quilômetros, então o desempenho é. Ah, tá. Tá perguntando o desempenho. Desempenho é igual a. ah, É igual a quantos quilômetros por litro. Esse é o desempenho. Então, um novo carro. A pergunta é: o valor do desempenho médio do automóvel com um novo motor em quilômetros por litro, expresso como com uma casa decimal é. Então eu tinha que ter feito isso aqui, ó, 20 dividido por 1,15, né? Vai ficar. O que eu posso fazer aqui, ó? Posso colocar 115. O que eu posso colocar assim? Mais fácil. Deixa eu ver, 115. É um, né? 115. Sobra pra mim. É 85. Desce o zero. 115. Aí. ah, Vai dar 7. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 11, 77, 78, 79, 80. Aí sobra 45. 45 não dá, né? Tem que pegar aqui, ó. Colocar vírgula. 450 vai ser 3, né? 345. 345 para 450 dá 105. E como ele quer uma casa decimal só, seria a letra D, né? Opa, o que eu fiz de errado aqui? Minha conta tá errada, né? 2000 dividido por 215. 115, 85. Se o zero, vai o 7, né? 700 mais. Que a gente tem 700 mais 70 mais 35, né? 85, 800, 805. Desce o 45. 45. Não dá, pega o emprestado. 450. Por que é 4? 500 mais 40 mais 20.
460. Não daria, né? Ficou estranho esse 4 aqui. Deixa eu ver aqui. 17, é por isso. Aqui tá 17,39. Aí arredondou. Entendi. Houve um arredondamento. Nossa, tô me sentindo péssimo porque eu não consegui entender a questão. Nossa, isso é triste. Mas eu não tenho base para entender aquela questão. Uma questão, ao meu ver, para um nível mais superior. Mas não sei, né? Vai saber. Então eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui.